Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de agosto de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 18, a inveja de Saul. Meu Deus, e aí diz, eu já tô orando, eu já peguei o embalo da oração. A inveja de Saul, que diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi que Jonas tornou-se o melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Oh, meu Deus, é assim mesmo, meu amor, porque esquentou. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, diminua, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra, pura e simples como ela é, para teu nome ser exaltado, ser glorificado, para que toda inveja, Pai, para que toda obra maligna, que todo levante de Satanás, Pai, não venha prevalecer, pois o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, Senhor, através da palavra, porque o Senhor diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é a sua palavra, que eu diminua e que Deus Pai, Deus Filho, Deus é a expressão de Deus, que ele está sempre na minha vida, amém? Diz assim, a inveja de Saul. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi, que Jonas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. Então, né, depois da guerra e tudo, aí diz, né, que Saul, né, ele manteve Davi consigo e Davi não voltou mais para cuidar das ovelhas do seu pai, ok? E Jonas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jonas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão, né? Então, assim, mostrando ali, né, a lealdade que ele estava com Davi. Então, ele enxergou Davi como rei antes mesmo, né, das demais pessoas enxergarem. Tudo que Saul fez, tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul, né? Então, Davi era obediente, ok? Davi era Nossa, essa caneta tá falhando. Então, Davi era obediente. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como o conselheiro de Saul, né? Então, foi algo assim muito, como eu posso dizer, forte. Por quê? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E por ele ser um homem segundo o coração de Deus, né? Ele era obediente, né? E aí diz assim no 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cântico e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Aí, Saul ganha a guerra, né? E aí as mulheres saem da cidade cantando, né? E dançando ali. Só que a música acaba se tornando infeliz, né? Ô, Jesus, por quê? Aleluia, glória a Deus. Provavelmente não foi a intenção dessas mulheres, né, querer menosprezar Saul. Mas Saul entendeu assim, ok? Ele cria uma inveja de Davi após as músicas, né, dessas mulheres. Davi era obediente, estava na casa dele. Então, assim, e ele não conseguiu, assim, enxergar Davi, né, como um aliado e sim como um inimigo. Vamos lá. Diz assim no 7. As mulheres dançavam e cantavam, né? E Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha só, igreja, quem não tá preparado, quem não tem um ego forte, Rafia, aí Saul ficou furioso. Saul ficou muito irritado. A palavra diz que Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido
disse, atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, por causa de uma música, igreja. Uma música despertou inveja em Saul. Olha, você pensa, igreja. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, Davi tocando harpa para ele. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes, né? Então, igreja, às vezes, dependendo daquilo que tem pessoas que não tem o Espírito de Deus, né? Que é uma pessoa que não é, né, totalmente voltada para Deus, dependendo do que ela ouve, ela cria inveja. Nossa, olha como a irmã Maria prega bem, olha como a irmã... Gente, olha, é só Deus, né? E aí, igreja, Deus já tinha abandonado Saul, então, o que acontece? Além da inveja, olha o que causa em Saul no 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então, ele sabia que Deus, né? Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então, era nítido, né? Aquele que tem a presença do Senhor é nítido. Muitos daqueles que não conseguem enxergar, tem inveja, tem, e fica assim, querendo destruir, né? E diz assim no 13, então afastou-se Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em sua companhia. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Igreja. Então assim, o segredo é, Deus está com ele. Você tá entendendo? Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois eles conduziam em suas batalhas. É isso, igreja. O invejoso, ele não aguenta, né? Ele não aguenta. É demais para ele, né? Então, diz assim, no 16, né? A inveja dele, ele teve medo, inveja, sentimentos de pessoas que... o medo é natural. É o medo da gente de sobrevivência, ok? Mas você ter medo de alguém ser melhor que você... Não, eu não vou indicar a irmã Nadir pra pregar, porque ela pode pregar melhor que eu e pode gostar mais dela. Não dá. Isso chama-se inveja. Amém? Esse medo é um medo de inveja. No 7. E todos Israel e todos Judá, porém, gostavam de Davi. Gostavam de Davi, pois ele o conduzia em suas batalhas. 17. Saul disse a Davi, aqui está minha filha mais velha, Mereba. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Saul, não vou matar você, não. Saul pensando, né? Pois Saul pensou na falsidade. Só na falsidade, né? Falso. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E o que é minha família ou clã do meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Olha só. Davi tinha humildade ainda, né? Por isso, quando chegou a época de Mereba, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meola. E aí diz no 20. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar meu genro. Só pra tu ver. Terrível. Aleluia. Ai, Jesus. A igreja, a gente vê, terrível, né? Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro, né? Ó pra tu ver. Seduzindo Davi, né? Ali com falsidade. Torne agora o genro, né? Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham
se tornar genro do rei é fácil? Eu sou homem pobre, sem recursos, né? Quando os conselheiros lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não quer ouro, não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto. Dá pra tu ver. Saul queria de todo custo matar Davi, né? Queria que Davi morresse. Então, ele pede algo assim, meio que duvido que ele vai trazer. Sem prepúcio. Igreja, a maldade dele. Uma mente diabólica, né? Sem prepúcio. Olha só. Você sabe o que é prepúcio, né? Parte do pênis do homem. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, só pra tu ver. O prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram. Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Eles trouxeram os prepúcios e apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então, Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Igreja, olha só, né? Não foi nem 100, foi 200 filisteus, né? E aí ele casou com Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, meu Deus, o temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Então eu falei, meu Deus do céu, como assim até minha filha, né? Nossa, minha filha, você ama Davi? Né? Então ele temeu, o medo dele era demais, né? Ele tinha medo, né? Do espírito que era com Davi, né? Então aquilo incomodava ele, saber que Deus o havia rejeitado. Ele olhava para Davi e via assim, a Davi, ele olhava para Davi e via a rejeição de Deus sobre a vida dele. Você, já me provi de um homem, né? Ele lembrava da fala de Samuel, provavelmente dizendo, né? Não, Deus já tem outro rei preparado, segundo o seu coração. Os comandantes filisteus continuou saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Então, né, Davi ele tinha o que? Mais habilidade. Igreja, não adianta, né, se Deus escolheu, se Deus chamou, né, o invejoso não aguenta. Quanto mais inveja Saul tinha, mais habilidoso Davi ficava, né? Então, tinha mais habilidade e era mais famoso. Não adianta, por quê? Porque Deus escolheu. Não queira lutar com aquele que Deus escolheu, né? Ore para Deus abençoar. Porque aquele que Deus escolheu necessita das suas orações e não das suas perseguições, amém? Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho. Fique com Deus, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém?